Olá, meus irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui nesta noite de quinta-feira, onde mais uma vez nos encontramos para estudar a palavra de Deus. Nós queremos rogar a direção de Deus sobre a vida de todos aqueles que nesse momento estão conosco, para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Pedimos ao Senhor nosso Deus que nesse momento possa estar cuidando do nosso coração, a fim de que possamos, desta feita, nos concentrarmos no estudo da palavra do Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas aos queridos irmãos de nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, bem como todos aqueles que nesse momento têm a oportunidade de nos acompanhar nesse estudo bíblico da palavra de Deus. Deus abençoe as famílias, nossos amigos e outros irmãos, pastores, quem quer que esteja conosco nesse momento. A nossa oração é que o Deus da paz, da sabedoria, do conhecimento, possa estar presente na vida de cada um de nós, de todos aqueles que neste momento estamos em sintonia para estudar a palavra de Deus. Então Deus abençoe o coração da nossa querida igreja, as suas famílias, e nós convidamos a todos para que nesse momento possamos buscar a presença do Senhor em oração, porque muito precisamos do agir, da bondade e do cuidado do Senhor. E a Bíblia nos diz que a oração do justo muito pode pelos seus efeitos. Então eu quero convidar você nesse momento para que nós entremos na presença de Deus em oração nesse momento. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, nesta hora, Senhor, que nos reunimos em torno da Tua Palavra, em nossos lares, com nossas famílias, nós queremos Te rogar, Senhor, que Tu faças-se presente em cada lar, em cada vida, em cada coração. Pedimos-te, Deus, pela Tua igreja, que neste momento, Deus, necessita da Tua presença, Senhor. Deus, continua fortalecendo-nos como igreja do Senhor, nos encorajando a perseverarmos na Tua palavra, na oração, na comunhão, no mesmo sentimento, em todos os ensinos que a Tua palavra orienta para que possamos seguir. Ó Deus, que esse momento seja um momento gracioso para as famílias da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada irmão e irmã que nos acompanha nesse exato momento, Senhor. Ó Deus, cuida das nossas famílias, dos nossos filhos, cuida dos nossos irmãos que têm sofrido com enfermidades. Eu mesmo Te agradeço, Senhor, pela melhora que o Senhor me tem dado esses dias na saúde física, bem como aos meus filhos. Obrigado, Deus, pelas orações da amada igreja, pela atenção, o carinho e o cuidado de todos aqueles que se lembram de orar por nós constantemente. Abençoe os nossos queridos irmãos que também padecem com outras enfermidades, Senhor. Que o Senhor continue ajudando, fortalecendo e sendo bem presente na vida dos queridos irmãos. Abençoando a Tua igreja, fortalecendo para que, mesmo nesse momento de confinamento, todos nós, de isolamento social, Deus, possamos continuar confiantes em Ti, nos alimentando da Tua palavra, fortalecendo os valores da família e buscando cada vez mais, Deus, dar atenção àquilo que vinha sendo esquecido certamente. Obrigado por esses tempos que estamos em quarentena, como providência da parte do Senhor. Nos abençoe agora que vamos estudar a Tua palavra, que cada jovem, senhor, senhora, cada irmão, adolescente, quem quer que esteja nesse momento sintonizado no estudo da Tua palavra, possa haver graça e edificação ao coração de todos nós. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus mais uma vez. Amém. Amém.
Seja bem-vindo, meus queridos irmãos, vocês que estão nos acompanhando agora no nosso estudo bíblico esta noite. Eu quero convidar você para nós lermos juntos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 1 ao verso de número 13. Você deve acompanhar comigo essa leitura, porque é o texto básico qual nós nos basearemos para o nosso estudo bíblico desta noite. Hebreus, capítulo 8, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura, em sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador e superior, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Verso 8 ainda nos diz, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E o verso 13 conclui dizendo assim, meus irmãos, quando ele diz nova, torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, esse texto de Hebreus, capítulo 8, versos de 1 a 13, é o texto que nós separamos como base para o nosso estudo bíblico doutrinário esta noite, que nos fala sobre a antiga aliança, que era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então, nossa conversa hoje à noite, eu convido você, meu irmão, para que juntos possamos conversar um pouco sobre a nova aliança, certo? Baseado também nesse texto da palavra de Deus. Veja só, para conversarmos sobre esse assunto doutrinário,
é necessário que nós relembremos que Deus, quando Ele quis se revelar para nós, Ele usou 3 funções básicas, ou 3 modos básicos pelos quais nós conhecemos como Deus veio a se revelar para nós. O assunto não é revelação, mas faz-se necessário usarmos essa explicação inicial a fim de que possamos compreender onde nós queremos chegar quando o assunto é a nova aliança. Então veja só, todos nós sabemos que existem 3 formas básicas pelas quais Deus resolveu se revelar a nós. A primeira delas é através da criação, todos nós sabemos disso. Isso é básico para a vida do cristão. Uma das formas pelas quais Deus começa a se revelar a nós, em primeiro lugar, é via a criação. Nós aprendemos isso nos estudos doutrinários, ano após ano, isso nos é relembrado nos ensinos. Então a Bíblia nos diz claramente, o Salmo 19 é um salmo que nos faz lembrar muito a majestade, o poder de Deus, a gente pode assim dizer, que é incontestável negarmos a presença de Deus pela beleza e pelo poder que é revelado na criação. E o Salmo 19 é um salmo quase que como um tom poético, diz assim, que os céus anunciam a glória de Deus, né? O firmamento anunciam o seu poder, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então não há como negar que pela natureza Deus se faz de alguma forma conhecido a sua presença. Certo? Nós não podemos negar a presença de Deus porque a criação dele testifica a sua presença. A segunda forma também que nós sabemos que Deus se revela a todos nós é através da palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Não precisa lembrar que a palavra de Deus ela é uma fonte segura da revelação do grande plano de Deus e do amor dele para a humanidade. Então, a segunda grande fonte da revelação de Deus é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós não temos dúvidas com relação a isso. E a terceira grande fonte de revelação da presença de Deus é o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Né? Jesus deixou a sua glória, tomou a forma humana, se humilhou, veio até entre nós, tomou as nossas dores, exerceu o seu ministério, morreu por nós, ressuscitou, foi assunto aos céus e, há de voltar para cumprir a sua promessa. Então, o Verbo encarnado é a terceira grande fonte da revelação de Deus. Então, vejam, quando nós vamos tratar sobre a manifestação de Deus, o conhecimento de Deus, nós não podemos esquecer essas 3 fontes básicas. Então, são maneiras de Deus se revelar. Mas vejam, irmãos, quando o assunto é se relacionar, então Deus usou outra forma para poder se relacionar conosco. Se Deus se revela através dessas 3 fontes que nós acabamos de citar no início, quando o assunto é relacionamento com Deus, Deus agora passa a usar outra forma, outro método para se comunicar com o homem. E esse método chama-se pactos ou alianças. São formas pelas quais Deus usou para poder se relacionar com o homem. E é justamente através desse meio que nós vamos iniciar a nossa conversa sobre a nova aliança. O pacto que Jesus Cristo fez para poder se comunicar com o homem. A palavra de Deus ela trata esse assunto de forma sistematicamente, para que nós não esqueçamos quão valioso e precioso é esse ensino bíblico doutrinário para as nossas vidas. Então vejam bem, meus irmãos, na classificação geral, existem 2 tipos de pactos que nós aprendemos pela Bíblia e teologicamente, pelos ensinos. É o pacto da lei e o pacto da graça, certo? A aliança da lei e a aliança da graça, podemos assim dizer. Ou então a aliança das obras,
e aliança da graça, como você quiser usar o termo. Mas uma coisa importante, toda teologia saudável, ela não vai deixar de considerar essas duas vertentes quando o assunto é justamente esse, né? Que é a nova aliança, ou então como Deus resolveu se relacionar com o homem. Então, através de pactos, conforme nós falamos, o pacto da lei e o pacto da graça. Então, veja bem, quando a gente vai conversar sobre o pacto das obras, ou pacto da lei, certo? Nós temos que entender que existe um posicionamento, uma posição central que aponta para o pacto das obras. Que expressão central é essa? Podemos dizer assim, que no pacto das obras, meus irmãos, era dito assim, olha, você faça isso e você viverá, homem. Se você fizer isso, você viverá. Esse era o pacto das obras, certo? O pacto das obras. Já no pacto da graça, não é mais o homem que é apontado como responsável para decidir a sua vida. No pacto da graça, nos é apontado a pessoa de Jesus Cristo. Podemos dizer que a expressão é assim, faça isso, ó Cristo, e o homem viverá. Certo? Então, note a diferença. No pacto da graça, Cristo é aquele que faz para que nós venhamos viver. No pacto das obras, é o homem que faz para que ele possa viver. Então, em súmula de início, essas duas expressões vão resumir o pacto das obras e o pacto da graça de Deus. Graça, Cristo. Obras, o homem. Então, vamos entender muito bem isso. O primeiro pacto foi o pacto das obras. Se o homem obedecesse, ele viveria. O segundo pacto foi feito em cima do segundo Adão, que é Cristo. Cristo faz e o homem vive. Esse é o pacto da graça. Para a gente ter mais ou menos uma noção de como as coisas foram delimitadas, para a gente poder entender melhor. Quando a gente vai conversar sobre o pacto, meus irmãos, é importante nós dizermos que a palavra pacto também ela é figurada ou representado na expressão também aliança, certo? No hebraico, a aliança é berit, certo? E no grego é diateri. O que significa essas duas expressões? Essas expressões, irmãos, elas dão um significado de amarrar e de prender duas partes que estão envolvidas em deveres e em responsabilidades, em direitos, melhor dizendo, deveres e direitos. Quando isso é aplicado à pessoa de Jesus Cristo, melhor, ao ser de Deus, bem como ao homem, no pacto das obras, como isso era aplicado? Veja, se Adão obedecesse, Adão tinha o direito de viver. Qual era o dever de Deus? Se é que possamos dizer que Deus tinha deveres a cumprir, né? Mas Deus, pelos seus ensinos, nos dá a entender de que se Adão obedecesse, o dever dele como pai, como criador, era manter Adão na vida, sem passar pela morte. Então, de alguma forma, nós podemos dizer aqui que Deus se dá ao dever de preservar a vida de Adão, sem que ele passe pela morte, caso ele resolvesse obedecer à ordem de Deus. Não coma do fruto, porque se você comer deste fruto que eu proibi, você vai morrer. E eu me comprometo em manter a sua vida. Me comprometo que você não passará pela morte, se você me obedecer. Então, digamos assim que Deus, de alguma forma, se compromete. É um dever de Deus. Deus se compromete com a sua palavra. Então, quando a gente vai falar sobre a aliança, tem justamente esse sentido. Amarrar, prender duas partes envolvidas. Quando a questão é pacto, aliança, nessa aliança estava envolvido Deus
bem como o homem, no pacto das obras, certo? Já no segundo pacto, que é o pacto da nova aliança, o qual nós vamos conversar lá para o final, envolve justamente Jesus Cristo, certo? E o homem, os eleitos, os salvos de Deus, certo? Então é importante nós compreendermos essa fala do início também. Aqui nos vem uma pergunta para a gente continuar o nosso estudo, certo? Um pouco mais. Por que Deus faz aliança com os homens? Você já pensou sobre isso? Por que Deus resolveu fazer pacto com o homem ou com os homens? Primeiramente, para Deus estabelecer um relacionamento exclusivo, certo? Então, quando Deus resolveu fazer esse pacto com o homem, Deus passa a exigir exclusividade da adoração e do serviço da vida da pessoa para com o seu ser, para com a sua pessoa. Então, um dos propósitos pelos quais Deus estabelece alianças ou pactos para com o homem é justamente fazer com que o homem entenda que Deus é um ser que gosta de um relacionamento exclusivo. Deus não divide a sua glória, sua honra, sua adoração com ídolos, com deuses e com outras coisas mais. Então, a exclusividade é um pensamento central dentro desse pacto, dessa aliança que Deus faz com os seus, entendeu? Veja que quando nós vamos ler 1 Pedro no capítulo 9, no capítulo 2, no verso 9, nós temos justamente essa ideia, meus irmãos. A Bíblia nos diz claramente que nós somos o quê? Raça eleita, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus nos fala justamente essa realidade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus aqui, ele resolve revelar a sua aliança, os seus pactos, certo? Com o propósito de estabelecer exclusividade para com ele. O segundo motivo, Deus resolve expressar seu plano e a sua vontade para com aqueles os quais ele costurou o seu pacto, sua aliança. Então, expressar seus planos e a sua vontade. Terceiro lugar, Deus fez aliança e pactos para que essas pessoas, esses homens que gozam desse pacto, possam ser abençoados por ele, entendeu? Então, esse é um outro motivo pelo qual Deus estabeleceu alianças e pactos. Em quarto lugar, tentando responder essa pergunta, por que Deus faz alianças com os homens? Para lhe dar garantias. Que coisa interessante, né? Garantias. Então, a aliança de compromisso garante a nós, certo, seu povo, garantias da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque existe um pacto, um compromisso de deveres, certo? E de direitos também aqui juntos nesse pacto. Agora, nós encontramos pela Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus, certo? 7 tipos de pactos ou de alianças. Eu sei que talvez você diga assim, mas pastor, só existe 2 tipos de alianças, 2 tipos de pactos. O pacto das obras e o pacto da graça de Deus. Certo? Em linhas gerais é isso aí. Mas a Bíblia nos apresenta vários tipos de alianças. 7 tipos de alianças nós encontramos como uma linha histórica desse assunto chamado pacto e alianças feitas por Deus para com os homens. Nós encontramos isso na Bíblia. Por que 7? Digamos assim, como alguém já disse, segundo alguns estudiosos, dizem que o número 7 é o número de perfeição na Bíblia. Já escutei comentários a respeito disso. Alguns dizem assim que quando a Bíblia se refere a 7, faz alusão justamente aos 7 Espíritos de Deus. Quando você vai ler lá Isaías, no capítulo 11, no versículo 2,
você vai observar que existe justamente essa expressão aí relacionada aos 7 Espíritos de Deus. Em Isaías, no capítulo 11, no verso de número 2, é interessante esse texto. Isso também fazendo, de certa forma, uma relação com uma citação que nos é apresentada também no livro de Apocalipse. Mas eu quero que você atente para Isaías, no capítulo 11, no verso de número 2, diz assim: repousará sobre ele, quer dizer, sobre Jesus Cristo, né? Que é o Senhor do pacto, da graça, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, 2, de entendimento, 3, de conselho, 4, de fortaleza, 5, Espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. Então, certamente alguém associou esses 7 pactos, esse número 7 relacionado às 7 alianças que Deus fez, certo? Fez alguma relação como sendo o número de perfeição da Bíblia ou de Deus, baseado nos 7 Espíritos de Deus. Então, um comparativo que alguém faz quando o número 7 se apresenta aqui na Bíblia nesse contexto. Então, alguém faz esse tipo de relação ou de comparação. Então, vamos citar aqui para os irmãos ainda um histórico breve das alianças que Deus fez com o seu povo. O famoso pacto ou aliança primária que nós encontramos na Bíblia, todos nós sabemos, é a aliança das obras, a qual nós falamos no início da nossa conversa de estudo aqui, certo? Está baseado justamente no livro do Gênesis, no capítulo 1, nos versos de 26 a 28. Ali nós observamos que Deus faz um pacto, uma aliança das obras com Adão, nosso primeiro pai, certo? Essa aliança foi feita no Jardim do Éden, certo? Mas Adão, ele transgrediu, irmãos. Ele transgrediu essa aliança. Ele transgrediu essa chamada aliança das obras. Nós observamos na palavra de Deus isso aí. E Oséias, ele vai confirmar justamente essa ideia de transgressão dessa obra de Deus feita justamente pelo nosso primeiro pai, Adão. Nós observamos isso na palavra de Deus, certo? Veja só, livro de Oséias, no capítulo 6, os irmãos podem consultar a Bíblia aí, nós estamos aqui para isso, né? Para estudarmos a palavra do Senhor. E no livro de Oséias nós encontramos justamente essa realidade, né? Que a palavra de Deus nos apresenta em relação a esse assunto, dizendo que Adão, ele quebrou essa primeira aliança feita por Deus, né? Nós encontramos isso na palavra de Deus. Os irmãos podem abrir sua Bíblia comigo aí, e nós podemos encontrar o que a palavra de Deus vai nos falar exatamente sobre isso. Abra aí comigo. Vamos abrir a palavra de Deus. Diz assim, meus irmãos. Olha aí. Oséias capítulo 6, verso de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles foram infiéis a mim. Então Oséias, que viveu, digamos assim, mais de centenas de anos depois de Adão, Oséias tinha essa consciência, o profeta de Deus, de que Adão foi transgressor dessa primeira aliança, a aliança das obras feita por Deus com Adão. Então Adão transgrediu, Adão não obedeceu, certo? A essa aliança que Deus estabeleceu com ele. Então a primeira aliança que nós encontramos
falando um pouco sobre o histórico das alianças, para nós chegarmos nessa nova aliança, nós observamos que a primeira aliança que Deus fez foi com Adão, nosso primeiro pai. Essa história está lá no capítulo 1 do Gênesis. Você pode ler em detalhes depois, os versos de 26 até o verso de número 28. Então, essa aliança foi feita no Jardim do Éden. Adão quebrou essa aliança, violou esse pacto, essa aliança, e Oséias confirma isso no texto que nós acabamos de ler com os irmãos. Oséias capítulo 6, versículo 7, você vai ver lá que a palavra de Deus confirma que de fato Adão rompeu com essa aliança que Deus havia feito. A segunda aliança que nós encontramos na Bíblia também é chamada Aliança da Graça. Veja que coisa interessante. No mesmo contexto ali em que Adão desobedece a Deus e quebra esse pacto, essa aliança, ele viola essa aliança, lá mesmo no Éden, Deus resolve fazer a chamada Aliança da Graça. Então, quando Jesus Cristo vai nascer mais tarde, né, e hoje nós somos salvos por essa aliança da graça, por esse pacto da graça feito na pessoa de Jesus Cristo, então Jesus veio e fez essa aliança para cumprir o que já havia sido dito lá no início, né? Em Gênesis capítulo 3, dos versos de 14 a 19, os irmãos podem conferir lá a palavra de Deus. Nós podemos observar lá que lá no Éden Deus já providenciou uma nova aliança, essa aliança chamada Aliança da Graça de Deus. Então a Aliança da Graça de Deus, ela de fato veio se concretizar na pessoa de Jesus Cristo, mas já foi uma promessa feita lá no Gênesis. Então, Cristo, quando Cristo nasceu, veio, morreu, ele veio justamente para cumprir as profecias. Nós encontramos isso. E esse Gênesis capítulo 3, de 14 a 19, é o cumprimento dessa profecia. O nascimento e morte de Jesus Cristo é de fato o cumprimento das profecias do Gênesis capítulo 3. Então, você pode consultar também, ainda no capítulo 3 de Gênesis, no verso 21, você vai observar ali a promessa do Redentor. A promessa do Redentor. Então, nesse histórico, irmãos, relacionado às alianças, aos pactos que Deus fez com o homem, nós observamos que uma das primeiras providências que Deus fez foi manifestar essa aliança, esse pacto da aliança com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Então, Deus manifestou logo isso de forma profética, ainda lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, tá bom? Então, no versículo 21, nós observamos claramente que Deus ali fez uma roupa de peles para cobrir os nossos pais, né? E profeticamente ali a gente pode dizer que passou a existir uma vergonha eterna na vida de Adão e Eva, que só poderia ser coberta a partir da morte de um cordeiro puro e santo. Então, Gênesis 3, 21 aponta justamente para isso, quando a Bíblia diz que Deus fez vestes para Adão e Eva de peles e os cobriu. Certo? Então, Adão e Eva era para viver numa vergonha eterna. Então, só Deus é aquele que pode tirar o homem da vergonha eterna, certo? Provocado como resultado do pecado, da desobediência desse pacto violado que o homem cometeu na pessoa de Adão, certo? Então, caminhando mais um pouco no histórico, a terceira aliança que nós observamos na Bíblia, que Deus fez, foi a aliança com Noé, certo? No capítulo 8 do Gênesis, nós observamos lá também outro tipo de aliança. E essa aliança que Deus fez com Noé, ela nos ensina. Deus ali promete que nunca mais destruirá a humanidade com água, certo? E todos nós sabemos que esse mundo será destruído não mais aos moldes do primeiro, né? Mas será com fogo. Tem uma profecia lá em Pedro que nós observamos claramente que esse mundo será desfeito com grande estrondo,
certo? Tem lá uma profecia lá em Pedro que fala justamente que esse mundo será destruído com fogo e não mais com água. Os elementos dos céus serão desfeitos, a Bíblia nos diz tudo isso, tá? Então lá no livro de Pedro nós observamos que a palavra de Deus aponta para uma destruição diferente do primeiro mundo. Então quando Deus fez a aliança com Noé, após as águas do dilúvio baixarem, Deus olhou e certamente teve assim, viu que foi grande o estrago, né, mediante a imputação do seu juízo naquele primeiro mundo. E Deus prometeu que jamais iria destruir o mundo com água como destruiu, certo? E aí Deus estabeleceu o arco-íris como uma forma da lembrança dessa aliança que Deus fez, que não mais destruiria o mundo daquela forma, com água, né? Então nós observamos aí a aliança que Deus fez com Noé aí. Então faz parte dessa história. A terceira aliança é a aliança que Deus faz com Abraão, no capítulo 12 do Gênesis. Você também pode acompanhar e anotar no nosso estudo. Gênesis capítulo 12, versos 3 e 4. Deus ali faz uma aliança com Abraão. Promete que Abraão será abençoado, bem como sua descendência, né? Todos que te abençoarem serão abençoados, Abraão. Os que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Então, ali Deus também estabelece uma aliança, um pacto com Abraão. Então, essa é a quarta aliança que nós observamos aqui nesse pequeno histórico dos pactos ou das alianças que Deus fez com os homens, né? Com os homens. A quinta aliança é a aliança que Deus fez com Moisés, né? A chamada Antiga Aliança, lá no Monte Sinai. Depois você pode anotar aí e você pode analisar e estudar um pouco sobre essas diversas alianças que Deus fez ao longo da história do seu povo. Essa aliança, esse pacto, você pode ver no capítulo 19 de Êxodo, versos 5 e 6, você pode observar isso, tá bom? O quinto pacto é chamado, ou o sexto pacto, é o pacto, ou a aliança que Deus fez com Davi. É um outro tipo também de aliança. Aí você pode consultar 2 Samuel, capítulo 7, versos de 5 a 19. Então você pode consultar a Bíblia nesses textos aí, e você pode acompanhar justamente esse pequeno histórico de pactos e de alianças que Deus fez com o seu povo. A começar com Adão, depois vem o pacto da graça, já manifestado em forma profética lá no Gênesis. Depois nós vemos que Deus faz uma aliança, um pacto com Noé. Seguindo, ele faz uma aliança, um pacto com Abraão. E depois com Moisés, no Monte Sinai. E agora citando também um pacto que Deus faz com Davi. Aliança com Davi. Então, a sexta aliança. E por último, é a chamada a nova aliança, né? E aí nós lançamos nossos olhares para Mateus, no capítulo 26, os versos de 26 a 28. Aqui nós temos a chamada nova aliança. Por que nova aliança? Nós chamamos nova aliança. Veja bem, irmãos. Essa nova aliança, na realidade, ela é, por demais, o ápice de todas as alianças. A perfeita. Por que essa aliança ela é perfeita? Porque essa aliança ela não foi construída na dependência em parte da obediência do homem. Isso é interessante. Essa aliança foi feita na pessoa de Jesus Cristo. E uma vez sendo feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa aliança ela não falha. Ela não pode ser violada, destruída pelo homem. Isso é maravilhoso. Por isso que quando a gente vai estudar um pouco sobre a história das alianças ou dos pactos,
Alguns dizem, ó, o que é mais importante é nós distinguirmos essas duas alianças. A aliança das obras, que o homem não conseguiu cumprir, por isso perdeu a vida, e a aliança da graça, feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É importante destacarmos que isso é essencial, de fato é essencial. Por quê? Porque as outras alianças que eram feitas, nenhuma delas pôde se sustentar. Mas por que não puderam se sustentar? Justamente, meus irmãos, porque o homem não conseguiu cumprir as exigências de Deus. Então era necessário que alguém que fosse perfeito nas suas ações, nos seus sacrifícios, nas suas obras, pudessem fazer isso em nosso lugar. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que cumpriu e que cumpre perfeitamente a aliança de Deus feita conosco na sua pessoa. Porque a aliança que era feita antes, ela em parte ela se baseava na obediência do homem. E o homem não conseguia obedecer integralmente essa aliança. O caso de Adão. Adão não conseguiu. Abraão e os outros também que fizeram algum tipo, que Deus fez algum tipo de alianças com eles, eles não conseguiam manter esse pacto, essa aliança com perfeição. Justamente porque o pecado passou a habitar na vida desses homens. Mas Jesus não. Jesus é diferente. A nova aliança que foi feita por Deus na pessoa de Jesus, ela é segura. Porque ele diz que essa nova aliança foi feita no seu sangue. Esta é a nova aliança. Aliança no meu sangue. É isso que nós observamos quando nós celebramos a Santa Ceia, nós sempre lembramos dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. E essa nova aliança, ela é feita justamente na sua pessoa, certo? E tudo que é feito na pessoa de Jesus Cristo não falha, certo? Não falha. Sempre é segura. Nós sabemos disso. E é ela quem nos garante. Veja, falando mais um pouquinho para a gente terminar o nosso estudo por hoje, oportunamente a gente segue com esse assunto, irmãos, mas a aliança das obras, vamos lembrar mais alguns detalhes dela, porque essa aliança das obras, ela se diferencia justamente da aliança da graça, que foi feita na pessoa do Senhor Jesus, a qual nós acabamos de comentar. Na aliança das obras, nós observamos que existiam partes envolvidas. Quem eram essas partes envolvidas? Era Deus e Adão, né? Deus deu uma ordem, Adão não conseguiu cumprir essa ordem, certo? E Adão nos representava. Por ele não conseguir cumprir essa ordem pactual de Deus, Deus disse, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer, certo? Então Adão não conseguiu cumprir esse pacto, essa aliança. E qual foi a consequência? Todos nós sabemos quais as consequências que vieram sobre Adão e a sua descendência. Adão morreu, bem como a sua descendência. E nós vamos morrer fisicamente justamente porque nós estávamos envolvidos na pessoa de Adão nesse pacto, mas nós não conseguimos cumprir a nossa parte, desobedecemos. Ousamos, digamos assim, ousamos na pessoa de Adão, comer o fruto, tentando a Deus, né, duvidando da sua palavra e atraímos para nós a morte física. Mas, conforme acabei de explicar, ali não foi o fim, porque ali no Éden, conforme nós acabamos de falar, Deus manifestou o pacto da graça de imediato ali, trazendo vida, socorro e esperança para Adão,
e para aqueles que eram eleitos já, certo? Também, desde aquele evento profético, daquela profecia redentiva, nós também fomos beneficiados com esse pacto da graça lá no Éden, lá no princípio, certo? Então, na aliança das obras, no pacto das obras, existiam partes envolvidas, Deus e o homem, certo? Essa é uma realidade. Qual era o conteúdo? O conteúdo dessa primeira aliança era justamente não desobedecer à ordem que Deus houvera dado. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas se vocês obedecerem, vocês viverão, certo? Então existia aqui uma instrução que deveria ser obedecida. Caso não fosse obedecida, certamente os resultados, as consequências viriam, como de fato veio. Adão atraiu a morte física para si e para toda a sua descendência. A palavra de Deus nos diz disso, certo? Então as consequências são visíveis, porque nós lemos nas Escrituras e nós observamos que estão claras essas consequências para Adão e para nós os descendentes, né? A partir de então nós passamos a ficarmos vulneráveis, né? A termos a certeza que fisicamente o nosso corpo voltará para o pó, né? Essa é uma certeza de todo homem, né? Então as consequências nós adquirimos de Adão, por quê? Porque o pacto das obras foi violado lá no início, certo? Aí alguém pergunta, vamos caminhar para o final da nossa conversa doutrinária hoje, irmãos. Mas alguém pergunta, e a lei hoje ainda garante vida? Veja, irmãos, o problema não está com a lei. A lei sempre é boa, a palavra de Deus nos diz isso. A lei, ela garante vida. O problema está conosco. Depois que o pecado entrou na vida de Adão, e por descendência a nós também, nós não conseguimos de forma alguma mais cumprir a lei de tal forma que venhamos viver por ela. Não conseguimos de forma alguma. Eu quero deixar aqui 3 textos que você pode consultar após o nosso momento de estudo aqui virtual, certo? Você pode consultar esses textos, certo? Mostrando que o problema não é a lei, certo? A lei sempre está a serviço da vida. Essa é uma verdade. Deus que inspirou a lei foi para que, através da lei, ela tivesse a função de conduzir, certo? E, ao mesmo tempo, preservar a vida. Mas, como o homem não consegue cumprir, certo? Então, nós podemos dizer que o problema não está na lei, mas está em nós. Então, você anota aí e você pode depois estudar esses 3 textos aí. Gálatas, capítulo 3, verso de número 12. Você pode ler esse texto, tá bom? O outro texto é Romanos, capítulo 7, verso de número 10. Então, anote isso aí. E, por último, Romanos, capítulo 10, o verso de número 5. Então, lê esses textos, você vai perceber que o problema não está na lei, mas está em nós. Então, se o problema está em nós, não tem como nós resolvermos a nossa questão, certo? Pelo pacto das obras ou pelo cumprimento da lei. O pacto tem que ser pela graça. E essa graça nos advém através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que o nosso negócio é com a aliança da graça, não é com a aliança das obras, certo? Então, mais uma vez, nós precisamos relembrar esse assunto que se torna extremamente essencial para nós reestudarmos e repensarmos como o amor de Deus é revelado para nós através do pacto da graça e não mais das obras, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui. Oportunamente, a gente continua conversando mais sobre esse assunto e a gente aprofunda mais um pouco sobre a aliança da graça, certo? Que é justamente o tema do nosso estudo esta noite. Então, nós queremos deixar essa palavra de reflexão doutrinária aos queridos irmãos, todos aqueles que nos assistem nesse momento. Você pode passar a se aprofundar mais nesse assunto, que é muito importante para a nossa fé cristã. Eu quero orar nesse momento, encerrando agora o nosso momento de
de estudo e de conversa doutrinária sobre esse assunto. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado, Deus, por esse momento de conversa doutrinária, de estudo com os nossos irmãos. Agradeço a Ti, Senhor, por dar determinação, resignação aos queridos irmãos que nesse momento puderam estar juntos aqui para conversarmos esse assunto. Pedimos que, pela Tua bondade e graça, esse assunto, essa conversa doutrinária, possa ter trazido esclarecimento ao coração de cada um que nos assiste nesse momento. Nos abençoa, Deus, nos dá uma noite em paz, tranquila na Tua presença. Guarda os Teus filhos e filhas, Tuas famílias, Senhor, que estão espalhadas por esta cidade e outros locais, e nesse momento pararam para estudar um pouco, Deus, desse assunto. Dá que seja um momento gracioso de aprendizado e de relembrar dos Teus ensinos para os nossos corações. Nos abençoa, nos dá saúde, nos fortalece, nos anima, Senhor, para estar sempre em torno da Tua Santa Palavra. Abençoe os lares e abençoa todos nós. Assim nos conduza, nós oramos, pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Continuemos firmes na Palavra de Deus, na oração, na comunhão em família e vamos continuar, irmãos, na presença de Deus, esperando dele. Um dia sairemos dessa situação de isolamento social e, com fé em Deus, ainda vamos voltar a congregar de novo no templo, que é muito melhor. Mas onde quer que estejamos sintonizados na Palavra de Deus. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.